É uma honra ter o convite com a gente, aceitar nosso convite para essa aula. Todos nós aqui aprendemos um pouquinho de cardiologia e carta de eleição. O Rodrigo, como a maioria já conhece, é um cardiologista de formação, especialidade de cardiologia intervencionista, e vinha brilhantemente fazendo os nossos pacientes, desde que a gente não mudou a dinâmica nova. Mas depois o Rodrigo é bem, ele da minha esposa, e não seguiu o seguro, mas resolveu o problema e deu tudo certo, grande especialista. Vamos aproveitar, gente. Obrigado. Obrigado, João. Eu queria agradecer a oportunidade de vocês. Como chegamos para essa e vai na minha vida. E só não queria que não fosse uma apresentação assim, exaustiva, de slides, como ela tinha. Eu quero falar sobre vocês como olhar para o paciente do doutorado de forma geral. Perfeito. Quando a gente fala de paciente do doutorado, é um jeito que seja todas as etapas do doutorado. A primeira coisa é, eu falo do projeto de extensão, isso protocolo, né? Sempre parece melhor para a discussão. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é a seguinte: os três faixas etárias, jovem, adulto e idoso. E esses três subgrupos de pacientes, eles têm um indicador de risco. Tem um paciente que ele é jovem, não é idade, tem um paciente de meia idade, idade, não é idoso, sempre não idade. O risco é, obviamente, linear, mais idade, não é efetivo. Mas pacientes que não vivem esse risco, trabalham de ano, comecei a falar comecei a enviar paciente que está durante a cruzada, que é uma hora agora, existe esse nome de indicadores. Então, para início de conversa, entender como olha o paciente que se queixa de procuração, como vira se pode estar nesse olhar para ele e falar: existe algum indicador, existe fator de risco para te envolvido? Senão a gente vai lá também. Depois a gente vai lá para ele, qual o superior, isso não temos mais possível. Isso que ele olha. Para isso a gente tem que olhar também que não só no elétrico, mas entender se ele se enquadra ou não uma coisa que está sendo perigosa. Tem, então, faixa etária, alguns indicadores aí, qual é a que a gente valoriza? Eles deixam até o braço do governo. Simples. As intervenções não se fazem direito de ordem. Como se olha? Tem que olhar o paciente como potencialmente o lembrança mais grave possível. Tá bom? Então, agora, eu para vocês. Esse eletrodotivo, para começar, eu vou dar uma dica que é difícil. Tem um supradesidorador de GC, aqui, só pegar ali, tá? Não. Mas, se esse paciente tem 20 anos, você sente esse tem diferença? Eu posso não ter se ela paciente sem esse na especialidade, não pode. Obrigado. Agora que é um pouco mais emocionante. Olha esse elétron, alguém está vendo que essas alterações? Não. Então, isso já é um alerta, uma comunicação de alto risco. Esse paciente tem 22 anos, a gente sabe ficar no partido pior, mas o paciente que tiver a minha idade de novo, isso aqui é algo subjetivo, esse paciente tem que ser tratado com a mesma agilidade que o médico surdo, e não tem surdo. Entendeu? Prestar atenção. E agora eu levo quem surdo, vou levar para vocês, ele não tem, ali é o problema. Então, por que o clínico não identifica tão focado em ligar se existe surdo na elétrica, e a gente esquece que na natureza é boa e isso para a gente não para ele. Todo paciente tem surdo, tem uma imagem espelho. Então, se eu tenho dúvidas se o paciente tem surdo, o melhor jeito que a gente tem mais decisão de medir se é surdo é procurar uma imagem espelho. Então, a gente vai gerar lá, isso é um surdo que tem que ser acionado e laboratório. Bem, mínimos nacionais, como eu vejo o paciente com braço. Todo mundo tem que ter braço e pode lidar com ele.
Então, por exemplo, eu estava falando isso. Eu tenho paciente que nessa apresentação, por trás, acredito que tem uso de todas as informações, o que é feito fazer para entender esse história? Deixa real, esse paciente não tem dúvida. Que vem, não é coisa que a gente pensa em dúvida, coleta base, desenhos criativos. O que a gente não pode fazer não tem um doente, como doutorado, achar que isso é uma cartilha para o paciente. Mas acontece todo dia, né? Ao longo da tradução, eu sempre vou fazer a primeira conduta do paciente que não é normal, né? Então, tem que isso. A única medicação que a gente deve dar para esse paciente, como essa alta, é aspirinas. O paciente deve receber aspirina. E onde ele deve ficar? Hoje você consegue na loja. Isso não tem que existir. Não é uma cadeia escondida que deve ser para você. Então, realmente, todo mundo que consumidor selecionar o paciente e todo mundo vai iniciar. É aqui que serve o protocolo. O protocolo não serve para o protocolo. Quem vai assistir é o médico. Certo? Não ter essa alteração, o problema é oftalmologia. Porque isso aqui é refuso. Não pode, todo mundo parecido com toda a segurança desse paciente. Então, quando o paciente você fala, mas esse paciente tem que melhorar essa coisa, tem que olhar e falar, estou de novo com a cabeça, tem que ir de bom, vamos lá. Agora as festas. Em vários slides, é o último guardião europeu de 2022. Já tem nós modelos de 2005, tem algumas alterações que a gente só vai mostrar que eu vou falar em termos do nosso protocolo, não vou falar. Mas não é entender para ele, mas é entender que isso aqui tem mais de 20 anos que se tenta entender por que a gente continua errando no paciente com dor torácica. E a primeira coisa, que não é nada brilhante, mas que foi feito, foi juntar todo mundo com dor no peito no mesmo protocolo. Não era assim. Eu não sei porquê, mas nunca foi. Então isso dificulta o entendimento. Então o que é para entender? Da angina instável, que é o paciente com eletro normal e troponina normal, mas com fator de risco, e que a gente faz o CAT e vê lesão, desse paciente que posso ferrar, mandar embora, ele infarta e morre, para o doente com supra, é um contínuo de doença. Eu não quis fazer uma coxa de retalhos, mas o guideline americano ele junta uma imagem que é visual, que é basicamente uma artéria que começa normal, com uma obstrução, a uma artéria que tem um trombo que não fecha a artéria, ainda permite fluxo, então não tem supra, até a artéria que oclui. Então é basicamente entender que a gente está lidando com uma história natural que a nossa negligência deixa acontecer. Então a ideia de que você documenta um supra dentro do hospital não é um elogio, assim, entendeu? Um supra que acontece no hospital, você está com um paciente que estava falando que tinha problema, a gente esperou o resultado da troponina, e a gente ainda aguardou para tomar a decisão e ele suprou no eletro. Então a gente deixou a doença evoluir. Agora, esse espectro de doença tem uma forma correta de conduzir. Existe uma pressa extrema aqui, uma pressa relativa, e existe um mundo diagnóstico da cardiologia que a gente pode aplicar nesse paciente. Então não tem mistério no que você deve fazer numa dor torácica a mais. Existe alocação de recurso e observação adequada do doente. Tá bom? Perfeito. Então, a primeira parte é entender a apresentação clínica. Então, vamos lá. Quem se dispõe a falar o que é um paciente com dor torácica aqui? Alguém? Uma alma viva aí que queira falar? Não? Eu achei um cardiologista. Bom, meu amigo, o que você acha que é uma dor mais convincente? Uma dor só no braço ou uma dor retroesternal? Explica pra gente. Qual que você mais fica preocupado? Só dá o microfone aí. A dor que mais me preocupa? a dor que mais preocupa. Você tem que falar assim, não pode esperar. Uma dor em aperto, retroesternal, e aí se tiver irradiação, fatores associados, basicamente isso. Exatamente, tem que chamar rápido. É isso aí. Então, perfeito. O cardiologista falou. E agora, qual eletro que a gente tem que se preocupar? Todos. Essa informação que eu quero dizer, todo eletro é para ser preocupante. Não dá para esperar um doente suprado para você avaliar o risco dele. Perfeito. O que a gente tem de diagnóstico? Eu só quero falar da hemodinâmica, né, putz? Mas não é só isso que a gente tem para fazer. No PS tem o ecocardiograma. Ele é essencial. O ecocardiograma, quando bem aplicado, ele tira um doente que você está dizendo que não tem nada,
para um doente que, na verdade, tem uma síndrome coronariana aguda com eletro quase normal. É por isso que é ideal ter um eco à beira-leito para o emergencista, que ao fazer uma janela, ele documenta a dificuldade de contração do músculo, que é equivalente a uma artéria que está querendo fechar e não fechou. Entendeu? Perfeito? Então, a gente começa com um diagnóstico como se fosse de trabalho, um diagnóstico provisório, em que a gente enquadra os pacientes em infarto com supra e sem supra, e o objetivo final, depois da aplicação das troponinas, cineangiografia e do eco, eu quero definir se ele fechou a artéria, que é o infarto com supra, é um infarto sem supra, ou se ele está enquadrado numa angina instável. Esse paciente na angina instável, que o pessoal fala, como é que você sabe? É o paciente que não tem trombo visível na angiografia, mas que apresentam lesões graves. Esse é o paciente aqui que, na verdade, eu testo pouco o exame periódico dele. Alguns conhecidos. E o paciente que não tem síndrome coronariana ficou um pouco apagado, perdão. Esse é o paciente que a gente podia ter mandado embora para casa. E a gente tem um algoritmo dedicado a mandar embora as pessoas também. Mas tem que ser a pessoa certa para ir embora, né? O doente que vem no pronto-socorro na sexta-feira, volta no sábado, e segunda-feira está soprado, falha de condução. Então, são todos os casos que a qualidade tem que avaliar, que é falha de fluxo. Isso é assim, sempre a gente relembrar, todo mundo, ninguém é isento e tem score para isso, mas o paciente que a gente achou que era uma exclusão de diagnóstico, e na verdade ele estava nesse contínuo, entendeu? Estou indo muito rápido? Não? Está tranquilo? Bom, e agora, como mandar pessoal para casa, né? Que todo mundo quer que o PS não esteja lotado. Então, tem dois jeitos. O melhor deles é ver o paciente, examinar, ver o eletro, e depois a gente pede a troponina. Existem dois protocolos baseados na enzima ultrassensível. Então, tem que documentar se no hospital é ultrassensível, porque se não for, não funciona. Então, a troponina ultrassensível tem um protocolo de 0 a 1 hora, ou seja, coleta na hora que chega e em 1 hora, e existe de 0 e 2 horas. Prós e contras. Pronto-socorro mais vazio, pronto-socorro mais cheio. Mas aí entra, em 0 a 1 hora, no mundo europeu, é assim, 0 e 1 hora, não é 0 e 3 horas. Então, o laboratório não pode atrasar nesses pacientes. Então, uma das coisas é alinhar com o laboratório que o paciente em síndrome torácica aguda, ele tem um porta-balão de resultado de exame. Ninguém sabe, né? Mas tem. Para você liberar esse paciente em 1 hora, a troponina tem que ser impecável. Perfeito? E aí eu vou ter o paciente... Lembra que a gente tem 3 pacientes? O paciente jovem, o paciente adulto e o paciente idoso? Com doença e sem doença, sem comorbidades? Então, para ir embora, o paciente de 60 anos sem comorbidades vai embora com uma troponina normal? Debate. O de 18 anos, o que vocês acham? 18 anos foi embora feliz. Então, tem que aplicar a suspeição clínica à troponina. Então, a gente trabalha com uma estimativa de risco, a gente não trabalha com uma certeza. A única certeza é fazer cateterismo e fazer imagem intravascular, que é literalmente olhar dentro da artéria para saber se o paciente está infartando. Se a gente aplicar para isso, vai ser antieconômico. Mas não quer dizer que a gente não vai saber triar adequadamente o paciente. Tá bom? Então, perfeito. Então, só vai embora quem tem uma apresentação, diga-se inocente, um eletro normal e uma troponina negativa. Aí, o que eu faço com todos os outros? Todos os outros ficam. Como eles ficam no hospital? Coletando mais uma troponina. Agora, se eu tenho um paciente que tem 2 troponinas negativas, uma apresentação de alto risco, tem 2 caminhos para seguir. Eu posso só observar ou definir estratificação invasiva. Entendeu? Fez sentido? E aí tem o drama dos tempos, né? Então, é muito confuso, mas na verdade não é nada confuso. Basicamente é o seguinte, eu quero todo mundo com a artéria aberta em 1 hora. Mas isso é um sonho, né? A vida é difícil. Então a gente só aplica esse critério quando a gente está lidando com um hospital que tem hemodinâmica. O HSAMP ele tem uma peculiaridade de aceitar hospitais de outros locais. O que chama mais atenção desse quadro, que eu queria dizer, não é legal, vamos ser rápidos, mas é lembrar que entre trombolizarem e mandar para outro hospital, a tomada de decisão são 10 minutos. Mas lembra lá atrás que a gente tem 10 minutos para fazer um eletro? Então, quanto tempo a gente tem para tomar a decisão se tromboliza ou não? 0.
Então, assim, essa é a coisa mais importante. O hospital que vai transferir tem que trombolizar na hora que dá o diagnóstico. Isso todo mundo erra. E tem detalhes de trombólise, principalmente em hospital que não é dedicado, que é basicamente, fez enoxaparina endovenosa? Ah, não sei, nunca vi. Eles fazem errado. Então, isso é importantíssimo. Então, quando aceitar um caso de outro hospital, trombolize adequadamente seu doente e bota ele na ambulância UTI e manda para cá. Esperar 120 minutos para você tomar uma decisão, isso é perder tempo. A gente sabe que no Supra, não em todas as outras doenças, no Supra, cada 30 minutos, 7,5% de aumento de mortalidade. Então, assim, é brincar com vida. Então, às vezes a gente tem aquela coisa, mas eu tenho hemodinâmica, como que eu vou trombolizar? Não é sobre isso. A discussão é, o que efetivamente vai melhorar o doente? Está com a artéria aberta. Você vai usar de um mecanismo mecânico ou farmacológico, ou os dois, é indiferente. É feio falar isso, mas é assim, tem que estar claro, porque senão a gente fica numa divagação da trombólise, que todo dia a gente passa, não sei, não é para existir. Tem que trombolizar, tromboliza rápido, põe na ambulância, manda. Se está dentro do hospital, poxa, trombolizou no pós-op, tem paciente em sala. Tromboliza. Em 3 horas faz o exame. Por causa do risco de sangramento. Trombólise gera aumento de risco de sangramento. Tá bom? Perfeito? E aí, problemas, né? Tem um tipo de paciente, que é o paciente sem supra. Vou voltar ao eletro. Esse aqui. Esse paciente aqui. É o paciente que tem fator de risco, teve uma dor convincente, que tem uma troponina mais de 1000, que só aumenta, tem um eletro alterado. Esse paciente a gente sabe que ele não suprou porque a vida não deixou, né? Geralmente, as medicações que a gente faz, o ticagrelor, o prasugrel, aspirina, o anticoagulante, ele impede a propagação do trombo. É igual a trombose venosa. O trombo propaga na coronária. Então, você tem agregação plaquetária, você tem a formação do coágulo, e a junção do antiagregante e o anticoagulante impedem a propagação. Numa artéria de 3 milímetros, faz diferença, mas atrapalha o diagnóstico. Então, não é para a gente olhar o paciente que está com troponina em ascensão e dor torácica a despeito das intervenções sem supra e falar que ele é um paciente normal. Ele é diferente. Porque quando a gente faz o exame, a gente vê trombo na hemodinâmica. Eles já quantificaram isso. Então, quais pacientes eu tenho que fingir que é um supra, mesmo não sendo, tem que, entre aspas, né? Porque o supra em 1 hora, a gente dá uma folga 90 minutos, mas que a gente tem que fazer em até 2 horas. É o paciente que tem choque cardiogênico, insuficiência cardíaca descompensada, instabilidade elétrica. É o doente ruim, né? Todo mundo já viu um doente ruim na vida. Esse paciente não é para esperar suprar para você urgenciar. E aí tem a lacuna de entendimento nossa, que é o paciente do score de risco. Qual é o paciente do score de risco? Tem 1000 scores, tá? O único que é validado para a gente definir, antecipar CAT, é o GRACE, acima de 140, que é considerado de alto risco. Esse paciente precisa estratificar mais rápido. A evidência desse subgrupo aqui de alto risco, que é o paciente que suprou eletro, dessuprou, que tem alteração de onda T, como eu mostrei lá no começo, o que eu estou evitando para ele é a chamada às 2 da manhã. É recorrência de angina. Então é bom para todo mundo, né? Não ser chamado às 3 da manhã. Tudo bem? Perfeito. E aqui a evidência está apagado, né? Recorrência de angina aqui, tá? Tá bom? É a única coisa. Ele não morre menos, não morre mais. Ele só deixa de ficar anginando, que é bom para todo mundo. Ok. Essa é a justificativa do porquê a indicação saiu de 1A para 2A, é porque o nível de evidência é mais fraco. Como é quase que um alívio de sintomas. Então agora é considerado 2A. E aí, isso aqui é muito legal para quem recebe paciente, tá? Então, basicamente é o seguinte, o que a gente aprendeu no ACLS a respeito de um paciente que tem uma parada? Que eu devo fazer CAT, né? Para variar, o ACLS estava errado. Então, o paciente só deve ser indicado CAT se na hora que ele sai do supra, da parada, ele tiver supra. Faz sentido, é um protocolo de supra, né? CAT na emergência é um CAT com supra. Então, se ele tem um eletro normal, tiveram que fazer 1, 2, 3, 4, 5 estudos para dizer que o ACLS estava errado. Não estou desmerecendo a parada, tá? Eu só estou dizendo para a gente não fazer o absurdo de pegar um paciente que tem que estar em protocolo de evitar hipertermia, evitar febre, não é mais hipotermia, e botar ele para fazer um CAT instável, porque é a coisa mais comum do mundo que a gente vivenciou na época da residência, né? Manda ele para o CAT, olha, não, mas o eletro normal, não, tem que coronário normal quase sempre. O indicativo de fazer é supra no eletro, tem que ter supra.
Tá bom? Agora é chato, fica muito chato, mas eu vou só falar o que é importante, tá? Então, basicamente, a gente não gosta de coágulo, né? A gente não gosta de trombo, e a gente tem dois jeitos de trabalhar com isso. A gente trabalha com antiagregantes e a gente trabalha com anticoagulantes. Então, eu quero dar um remédio que é bom e seguro para a hemodinâmica e eu quero melhorar o paciente, né? Então, anticoagulação, no Brasil, 2 remédios. Heparina não fracionada e enoxaparina. Quando a Parinux não pegou no Brasil, questão de custo e questão também de dificuldade de utilizar em todos os casos, então o mundo nosso é inoxa. Mas você tem que lembrar o seguinte, quando o doente vai para hemodinâmica, crossover, que é dar 2 heparinas diferentes, enoxa e heparina não fracionada, aumenta o risco de sangramento. Então, a gente tem que evitar, não é para fazer isso. Então, como a gente toma essa decisão? Vai para o CAT, heparina em sala. Agora, vou amanhã, que bom que a enoxaparina tem 12 horas de meia-vida, só omite a dose da noite, se for fazer de manhã e vice-versa. Tá bom? Aí isso aqui vai gerar confusão, não é para ofender ninguém, mas o guideline fala que quando é sem supra, só deve dar aspirina. Porém, ressalvas, né? O guideline devia igual a letra de contrato, né? Tem que fazer o CAT em 24 horas, sempre. Se não for fazer em 24 horas, aí o guideline americano é mais liberal e fala, dá o segundo antiagregante. E o racional da dupla antiagregação é o trabalho do hemodinamicista, não é o trabalho do cirurgião, porque a dupla antiagregação o cirurgião não suporta, porque sangra na revasque. Então, a escolha de usar apenas um antiagregante, que é a aspirina, e deixar o ticagrelor e o prasugrel, que tem efeito imediato em sala, em 30 minutos, tá? Esse imediato é 30 minutos, é porque se o doente for cirúrgico, eu tiro ele de sala e opero. Mas a gente vive no Brasil, né? Cirurgia imediata não existe. Então, essa informação que a gente tem que absorver com o máximo de cautela. Nunca deixar um doente da sexta para segunda só com aspirina, falando que o CAT é segunda e que está seguro. Isso é um erro. Tá? Foi aplicado na rede básica de saúde com insucesso. Não devemos seguir isso. Então, perfeito? E aí a gente tem um problema. Uma medicação só pode ser dada depois de saber a anatomia e outra antes de saber. Falando do prasugrel e do ticagrelor. O prasugrel não tem estudo positivo de dar antes de saber o que tem de obstrução na artéria. Então, o prasugrel não é a nossa realidade, a gente é fã do ticagrelor, né? Mas o prasugrel só pode ser dado depois do CAT. Então, fez o CAT, viu lesão, eu dou o prasugrel e eu posso tratar. E o ticagrelor eu posso, se eu quiser, por exemplo, é um supra, está no PS, vai descer, fazer antes da hemodinâmica. Isso faz diferença porque quando a gente começa a transitar longe dos guidelines, a gente começa a fazer achismo. Achismo é legal, mas não é legal, né? Não faz bem a gente tomar essas liberdades. E o prasugrel é outra medicação que tem restrições em evento central, sangramento, e acima de 75 anos não tem evidência. Então, hoje, medicação segura no supra, ticagrelor. No sem supra, o Daniel e o Pedro vão escolher a dupla antiagregação ou não, tá bom? Baseado no timing do CAT e esse tipo de situação. Isso é a se escolher. Tudo bem? Perfeito? E agora, tempo de medicação. É o famoso 1 ano resolve, né? 1 ano resolve para quase todos. Porém, todavia, contudo, tem paciente que gosta de sangrar. E aí isso é um problemaço, porque o paciente pode querer sangrar na internação ou pode resolver sangrar depois do hospital. Geralmente ele sangra depois do hospital. O que a gente não pode fazer é que tem uma lacuna de conhecimento que é no primeiro mês. Primeiro mês não é legal mudar nada. Primeiro mês é assim, tome as medicações. Toda adequação futura tem que ser após esse primeiro mês. Tem evidência para a gente fazer isso. Mas é importante, porque esses remédios a gente lida com uma população heterogênea. Desde o plano bom, condição financeira boa, plano ok, condição financeira ok, até o paciente que tem um plano por causa da empresa. Esse paciente, que geralmente gosta de infartar, tem problema com essas medicações. Então a gente tem que pesar isso, tem que pesar, porque senão o paciente ticagrelor toma 2 vezes. Eu já vi alguns pacientes do hospital que, não, eu queria tomar uma vez. A gente quase infarta por ele, né? Então, nenhum fechou a artéria, que bom. Mas assim, não é para tomar uma vez, é 2 vezes. E aqui é um ponto legal para a gente da evidência de imagem intravascular, que é a nossa auditora ali. Ninguém quer liberar o uso de imagem intravascular no supra, ninguém quer autorizar a imagem intravascular no paciente
sem supra que precisa usar, mas todo o guideline, e a grande diferença do europeu em 2 anos foi tirar o nível de evidência de 2A para 1A. Então, quer dizer, não usar imagem é meia medicina, entendeu? Lógico que é sonhar, né? Brasil, todas as operadoras em revolta, mas assim, tem toda a evidência, tanto para otimizar o resultado da sua angioplastia, quanto para você questionar se aquele teu paciente que você não viu lesão tinha trombo. Só que aí a imagem não é nem ultrassom, é o OCT. Que aí a Abbott tem que melhorar o acordo com a ANS, que não resolveu até hoje. Mas enfim, mas pelo menos para ter um resultado otimizado em angioplastia, toda evidência hoje é de usar. Entendeu? No infarto. Não estou falando na doença crônica. É que verdade. Tudo bem? Todo mundo nauseado, querendo parar? Não. E agora, assim, é uma lógica, né? Essa aqui é a apresentação do ESC, eu não tirei nada para não parecer que isso é formal deles, tá? E o outro assunto que eles queriam falar era o quê? O que eu faço com o que sobra de doença? Ninguém gosta de ter uma artéria doente, né? Querem ter todas. E aí faz diferença qual eu vou tratar em que momento. Então, no choque cardiogênico, graças a Deus, né, chegaram à conclusão, porque antes era diferente, eles queriam que tratasse tudo. Dava um pouco errado. É péssimo. Devemos tratar só a culpada. E o restante, por favor, faça quando o doente melhorar. Sem balão intraórtico, bem, sem dobutamina, tranquilo. Então, o tempo de internação no paciente que chega em choque cardiogênico sempre vai ser prolongado. Porque o risco é quase 80% de óbito, pegando em termos de, não o paciente, né, mas populacionalmente. E se você antecipa o paciente uma nova intervenção, é um risco muito alto. Então, assim, esse é o paciente que é o sobrevivente da vez. Precisa ter paciência com ele. O Consupra, a gente tem evidência para tratar baseado em angiografia, então eu trato a fechada e as outras por discussão com a equipe clínica, e angiografia é o suficiente. Agora, o que a gente gosta é de guiar com algum conhecimento, né? Fora a nossa opinião. A avaliação da artéria não culpada é 2B fazendo FFR. Então, é um grande problema. Então, tratamento da lesão não culpada sempre é uma margem difícil. E fazer isso sem imagem é mais tênue ainda. Tá? Só para mostrar os gargalos de conhecimento aí. Perfeito. Quem merece balão intraórtico? Quem tem choque cardiogênico e, idealmente, pelo guideline, quem tem complicação mecânica. O europeu e o americano, eles vivem no sonho de que existem dispositivos que são quase corações reservas, né? E eles não usam mais o balão intraórtico, mas é o melhor que a gente tem. E saiu recentemente, faz um mês, eu acho, meta-análise com uso de balão intraórtico, não sendo tão pessimista. Estão dizendo que mesmo no paciente que não tem complicação mecânica, tem seu efeito. É questão de custo. Um Impella, por exemplo, chega a custar um polo, entendeu? Para a operadora, não para o hospital, né? Então, seguir por isso que eu falo, o guideline é lindo, mas ele tem seus problemas de realidade. Então, o balão intraórtico ainda é a melhor opção que a gente tem, e ele ajuda muito, a gente já viu isso várias vezes no hospital, pacientes que não sairiam. Mas por guideline, eles falam para a gente passar só quando tem que operar. Vamos com calma, né? Perfeito. E aí, vamos tirar o... Tá acabando, tá? 2 slides, tá bom? O CAT branco, que é o milagre da ciência, né? Como que o CAT é branco se a dor dele é convincente? Então, tem 2 grupos. O paciente que me enganou e o paciente que não me enganou. Então, a gente não pode cair em achar que o CAT branco não é nada. Então, como que eu tenho essas informações? Imagem intravascular, fisiologia, e eu quero separar algumas doenças aqui. A que mais chama atenção é espasmo coronariano. Esse é o paciente que morre na madrugada, usando geralmente tóxicos, né? Então, não é para a gente entender um doente que jovem, dor torácica, documentação de supra, faz um CAT sem lesões. A gente sabe, é batata, isso é espasmo coronariano. Sai do hospital tratado. Ou uma FA que não está anticoagulada direito, que faz uma embolia coronária e trombolizaram. Eu não sei por que é sempre assim. O paciente vem com a artéria aberta, entendeu? Então, a gente tem que tomar o cuidado de não transformar o CAT branco em uma má prática médica. Eu acho que esse é o problema nosso da cardiologia, né? O CAT é branco. E os pacientes que não têm doença coronária, eles precisam de médico ainda, tá? Então, tem que continuar a investigação, né? Para mandar embora. Tá bom? E aí eu falei muito de comorbidades, né? Então, o que é paciente de alto risco que a gente tem que tomar cuidado no pronto-socorro? Paciente mais velho,
Paciente com doença renal crônica, que é um péssimo marcador de doença, a gente negligencia, então a creatinina de 1,8 no vozinho é ruim. Ele tem mais risco, ele tem doença arterial periférica, tem que tomar cuidado. Paciente com câncer, meu Deus, né? Tanto pelo câncer quanto pelo tratamento, seja a radioterapia, seja a quimioterapia, esse paciente é de muito mais risco. Não sei se dá para falar isso, né? Ficou feio o português, mas é muito maior o risco, tá? Então, não pode negligenciar, porque às vezes o paciente tem um fator de risco. Eu tenho câncer de próstata em tratamento. Nossa, o eletro normal dele não vai para casa, sabe? E o diabético é o câncer das coronárias, né? Pelo amor. Todo mundo sabe na cardiologia, mas valorizar. E um detalhe importante que aqui a gente não tem tempo de falar num protocolo que liga o timer. Sabendo fazer prevenção quaternária. O vô de 95 anos, demenciado, tem que ir para o porta-balão no Supra? Isso é reflexão. Eles mandam para o Supra, né? Mas assim, é uma coisa para a gente pensar, né? E aí, colocando. Tá bom? Fala aí, fala alguma coisa. Uma dúvida, fala alguma coisa. Dúvidas? Parabéns, doutor, pela aula. Acho que é sempre esclarecedor. E para nós que não somos especialistas, às vezes a gente fica meio perdido com tanta informação. Mas eu queria perguntar sobre o choque cardiogênico, né? Um paciente que chega em uma situação de um infarto no pronto-socorro, ele pode evoluir para um choque cardiogênico devido a comprometimento muscular, né? Do músculo cardíaco, enfim. E aí o senhor falou sobre tempo de internação, né? Esse paciente acaba prolongando-se o tempo de internação. Então, a primeira pergunta, esse paciente eu automaticamente excluiria ele dos meus dados do protocolo de dor torácica, porque ele vai exceder meu tempo de internação e eu tenho uma outra situação associada? E a segunda pergunta seria, quais são as principais complicações do choque cardiogênico, né? Que a gente sabe que também isso pode se desdobrar em várias complicações clínicas. A resposta, se eu devo tirar do protocolo, minha impressão é que não. Na verdade, se ele sobrevive, é um case de sucesso, né? Então, deixa ele lá para guardadinho, né? Mas ele com certeza vai estourar todas as métricas, né? Não tem como. Vai sempre exceder. Vanderlei. Seu Vanderlei, nosso grande amigo. Na verdade, assim, o paciente com choque cardiogênico, o grande problema é o seguinte, a avaliação de choque cardiogênico do cardiologista é diferente do clínico, que é diferente do hemodinamicista. A gente já sabe que existe um limiar do choque cardiogênico e a Sociedade Americana de Choque Cardiogênico já definiu que, como tudo, é uma pirâmide, né? Então, você tem um paciente de choque inicial, que é só um taquicárdico com uma DA fechada, um supra anterior, que não recanalizou, está com dor, até o paciente que começou a ficar um pouquinho mais hipotenso, mas ainda está com um sensório ok, passando pelo paciente que está francamente hipotenso, ou seja, já perdeu 2 estágios de aviso, né? Está no vermelho, né? Está viatura chegando. E até aí o paciente que todo mundo descobre que está em choque é o que está com noradobulta e vão passar balão e não está mais funcionando. Então, o choque cardiogênico é um grande desentendimento, eu acho, assim, geral, né, do cuidado, porque envolve muito custo e é uma negligência achar que o infarto resolve. Assim, o Daniel sabe muito bem disso, né, quanto supra já pegou aí. Então, assim, é o doente que falece em sala, né? Então, o óbito em sala é o paciente de choque cardiogênico. Salvo complicações intraprocedimento que são, graças a Deus, raras, ele morre de falência de bomba. Então, assim, negligenciar no pronto-socorro até a descida é o pior cenário. Então, chegar um paciente que chegou com a mão pegajosa, taquicárdico, com uma DA fechada, que é um supra anterior, que é o que a gente viu um inferior, mas de V1 a V6 com supra, aquele supra assim que, meu Deus, né? Você até assusta. Esse paciente não é para descer para hemodinâmica com 1 litro de soro dizendo que ele está bem. Mas ninguém olha. De novo, o problema do coração, ele não se comunica bem. Não se comunica bem. Então, a gente precisa de meios para isso. Então, é olhar o sinal vital, entender achados como taquicardia, como marcadores de risco maior, sabe? Eu estou cansado. Toda vez que vai fazer supra, o paciente de alto risco, triarterial, ou o paciente que tem um supra, não, o paciente está bem, vem da ambulância, né? Aquela ambulância só transporte, né?
Sim, o Daniel já viu isso, né? O paciente vem abandonar, meu Deus do céu, né? Porque não, tá ficando ruim, a gente desligou a droga, mas... Então, assim, esse doente, ele não tem dois momentos, né? Ele tem o óbito da coronária e ele tem o óbito após. O intraprocedimento é um strike 2 em cima dele. Então, não dá para fazer a recanalização da artéria no choque cardiogênico como a gente faz no paciente normal. Não pode. Porque se a gente fizer, ele pode até sair de sala, mas o desfecho é ruim. Então, o que é o desfecho ruim? Arritmia ventricular maligna, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, complicação mecânica. Se ele ficar em choque cardiogênico com a artéria fechada há muito tempo, risco de ruptura de parede livre, com tamponamento cardíaco, CIV, o que mais? Insuficiência mitral, importante. É o caos. Sim, todas as consequências do choque. Disfunção renal, diálise. Se trata precoce, o pessoal acha que não precisa. Então, esse é o dilema, né? A gente querer enxergar uma doença que a gente não presta atenção. Então, o choque cardiogênico, assim, continua sendo negligência, porque é um doente que sai de um custo de uma angioplastia para um balão intraórtico, uma internação de 10 dias. É a diferença, eu não vou falar, é muito pesado, mas né, assinar com carimbo, né? É a diferença entre assinar com carimbo e não assinar, entendeu? Então, enfim, é um dilema. Acho que... Sim. O pronto-socorro salva esse doente. Eu falo, pronto-socorro e o anestesista é o que salva o choque cardiogênico. Ninguém valoriza, né? Ninguém. Eu abri a artéria. É inútil. É impressionante como é inútil abrir uma artéria se você não pôr assistência circulatória e não deixar o doente assistido. Não funciona. Você abre a artéria, fluxo lento, não recupera. Então, assim, o mais importante de tudo isso é que, às vezes, fica o foco no elogio a quem abriu a artéria. Eu brinco, né, que eu desobstruiu, desentupiu a artéria. É só isso que a gente faz, né? Agora, todo o restante, toda a ciência envolvida nisso, que é pronto-socorro alinhado, equipe de laboratório, equipe de enfermagem, fisioterapia, todo mundo, anestesista, o técnico de sala, enfermeiro, é quem deixa o paciente vivo. Tem que começar a prestar atenção nisso, entendeu? Todos os indicadores do nosso setor, Tati e Cristina, e Dr. Ulisses, Pedro e Daniel, vieram disso, esforço contínuo de melhoria. Então, desde o erro da entrada de dar medicação, até o cuidado de intra-sala, o pós-sala, então é isso que muda. Então, essa coisa do mineiro não existe, não funciona. Então, e tem que saber que alguns pacientes custam muito mais caro que os outros, mas é a diferença de você querer ou não ter uma porta aberta, né? Acho que é meio que isso. Ócio do ofício. Sim. Se eu souber responder. Não, vai saber. Um auditor de uma operadora me perguntou lá no final do mês, fazendo o faturamento do hospital, por que nós tínhamos tantas hemodinâmicas, tanta cardiologia intervencionista e não tínhamos revascularização. Se eu tinha cirurgia cardíaca no hospital. Sim, eu tenho cirurgia cardíaca no hospital, mas eu não tenho cirurgia de revasc. A cardiologia intervencionista veio substituir a cirurgia cardíaca? Pergunta 1. Pergunta 2. Qual que é o limite entre a intervenção pela hemodinâmica e a cirurgia? É só a pior pergunta da hemodinâmica. Bom, Ulisses, é o seguinte. A cardiologia intervencionista avança numa velocidade que a cirurgia cardíaca desistiu de alcançar, porque ela já estava plenamente estabelecida. Então, a inovação, em termos de cuidado, está na hemodinâmica, porque a gente está correndo atrás do pedestal que a cirurgia criou para si. Então, não é uma questão de dizer que a cirurgia vai deixar de existir, mas a hemodinâmica avança. Tem, sim, alguns subgrupos de pacientes que a cirurgia sempre é a melhor opção, mas nem sempre o doente pode ou quer. Primeira delas, lesão de tronco em pacientes com alta complexidade anatômica. Aí tem score. Todo mundo gosta de score. Mas é basicamente muita doença num paciente que com stent você não consegue desobstruir completamente todas as artérias. Outro cenário é o paciente que é diabético, mal controlado geralmente, né? Porque o diabético bem controlado ele tem exame que não parece que é diabético. É um mito, ele existe, mas é raro. Mas geralmente o diabético entra nesse grupo. E o paciente que tem disfunção, que é o paciente que já infartou. Então, esses pacientes são os clássicos, se eu tiver esquecido algum, vocês me lembram, mas os clássicos indicados de cirurgia. Porém, isso não é aplicável para o nosso cenário de infarto, todos os dias. Porque o infarto com supra, a melhor decisão é abrir a artéria, e a hemodinâmica não está disputando com o cirurgião.
a conduta de trate a culpada, mande para a cirurgia é linda na teoria, parece que funciona horrores, mas é um problemaço no nosso mundo, porque não existe uma medicação chamada Cangrelor. Cangrelor é o único medicamento endovenoso que substitui o clopidogrel. Não quiserem importar. Vamos conversar, né, em Brasília, não existe no Brasil. Então a gente faz uma ponte com o tirofiban, que tem um risco de sangramento altíssimo, para poder operar. Tempo de internação sai de 1 dia para 5, que é passar o clopidogrel, e ainda usando o tirofiban. Então, assim, é muito complexo fazer isso. Então, no supra, disputar com o cirurgião não é uma conversa. Agora, no sem supra multiarterial, a gente tem hábito, sim, de discutir os casos. Só que, hoje em dia, cada vez mais, a cirurgia se defende também do caso que é ruim para eles. Então, pegar um doente com uma glicada de 12, o pós-operatório é ruim. Pegar um paciente renal crônico, que tanto a cirurgia quanto o stent sabe? Então, a tendência é cada vez mais o espaço da hemodinâmica aumentar, mas não é tirar o papel da cirurgia, sabe? A gente tem um hábito, o Ricardinho não está aqui, mas devia estar, né? Os casos que a gente, principalmente os que usam muito stents, né, que tratam todos os territórios e tem doença multiarterial, por definição, eles são negativas cirúrgicas. E porque a população está doente, muito doente. Eu acho que porque tem tanta angioplastia, é muita doença. E Santana, não sei porquê, o pessoal descobre o médico no pronto-socorro. É um hábito contínuo, e aí fica difícil.